Fala galera, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal GURPS na Veia, galera. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem construir raças para o seu cenário, ou para um cenário que já existe aí no GURPS, mas você quer adaptar ou construir uma nova raça, um modelo racial, né? Essa parte de modelos raciais está na página 450 do módulo básico de GURPS, o seu RPG de mesa. Bom, vamos lá. Vamos fazer de conta que eu criei um cenário próprio, ou então eu estou usando um cenário que já existe para GURPS, de fantasia medieval clássica, porém eu quero criar uma raça diferente das que já existem. Uma raça proveniente da minha própria criatividade, né? Se você quiser criar a sua própria raça aí, ou modificar uma raça já existente, você segue essas regras aqui. E é bastante simples. Então, nesse exemplo aqui, eu vou criar uma raça, claro, totalmente hipotética e fictícia e maluca, doidona, criada pelo Serjão Doidão, que sou eu mesmo. Vou dar um nome aqui para ela, sem muita criatividade para o momento. Eles são os felanos, a raça dos felanos. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar como seriam os felanos. Os felanos são humanoides, eles parecem muito com o ser humano, eles são quase seres humanos, principalmente na aparência. Porém, como vocês estão reparando aí, eles têm duas características físicas que os distinguem um pouco do ser humano. Uma delas é a pupila em fendas, como pupilas de felinos, e a outra são orelhas levemente pontiagudas que não está dando para ver na imagem. Então nós vamos ver quanto vai custar essa raça aqui no final da construção dela, beleza? Então coloquei primeiro aqui uma leve descrição. Felanos são humanoides esguios, esquivos e ágeis. Você tem que imaginar com antecedência as principais características dessa raça que você está criando, embora um pouco temerosos de forma geral. Não temerosos no sentido de provocar o medo nas outras pessoas. Temerosos no sentido de serem medrosos de alguma maneira. Beleza? Eles possuem aparência quase total e completamente humana, exceto pelas características peculiares dos seus olhos, como eu já disse no slide anterior, e por possuírem as orelhas levemente pontiagudas, um pouco menos pontiagudas do que as orelhas dos elfos, né? E também eles são um pouco mais magros do que os humanos da mesma ST, da mesma força. 10 a 15% mais magros. Não chega a ser a desvantagem da magreza. Então vamos lá. Primeiro vamos ver quais são os modificadores de atributos e características secundárias que a gente vai criar para os felanos do meu mundo medieval. A força vai ser normal. O que significa isso? A média de força para os felanos é igual à média de força para os humanos. Então não tem nenhum custo adicional ou negativo aqui. Mas como eu disse que eles serão ágeis, habilidosos, eles têm um modificador de destreza mais 1. Na média, eles são ligeiramente mais habilidosos, mais fisicamente coordenados do que os seres humanos. Enquanto a média para um ser humano é 10, a média para um felano é 11. Para um ser humano ter uma destreza 11, teria que pagar 20 pontos de personagem, certo? Por isso que tem esse custo de 20 ali. Inteligência eu vou deixar normal, a mesma média de inteligência dos humanos. E vitalidade eu vou deixar normal também. Então, para atributos principais, a única coisa que vai se alterar em relação aos humanos é que eles têm um pouco mais de destreza. Mas as características secundárias eu acrescentei algumas coisas interessantes. Eles têm um pouco mais de pontos de vida iniciais do que os seres humanos. Os seres humanos em média começam com 10, os felanos em média começam com 12. Para um ser humano isso teria um custo de 4 pontos de personagem. Eles têm uma percepção bem melhorada em relação à média para os humanos. Então coloquei percepção mais 2 para os felanos aqui. Para um ser humano isso teria um custo de 10 pontos de personagem. E também coloquei que eles têm um deslocamento melhor.
Eles são mais rápidos. Deslocamento mais 1 aqui. Para um ser humano, isso teria um custo de 5 pontos de personagem. E não é só isso. Coloquei que eles têm uma velocidade básica um pouquinho melhor também. Uma iniciativa um pouco melhor. Uma velocidade de reação um pouco melhor que os seres humanos. Então, se eu somar essas características raciais que os meus felanos possuem, 20 mais 5, mais 5, mais 10, mais 4, por enquanto, para você ser um felano, para o seu personagem pertencer a essa raça, o custo inicial, por enquanto, seria de 44 pontos de personagem. Mas não é só isso. Os felanos têm características inerentes a eles, vantagens raciais, né, que são inerentes àquela raça, àquele personagem. Aliás, vantagens e desvantagens também, né? Quais são as vantagens que eu escolhi para eles aqui? Eles naturalmente têm a vantagem queda de gato, é o que reduz efetivamente as suas quedas. Eu não vou descrever cada vantagem aqui não, vou falar bem rapidinho. Eles naturalmente têm sorte. O que eu quis representar com isso? Vocês vão até rir aqui, mas é como a gente brinca que os gatos, né, têm 7 vidas. Os felanos não são exatamente gatos nem felinos, mas eles têm sorte, naturalmente. Eles têm uma visão noturna 4, né, enxergam bem melhor que os seres humanos, numa visão um pouco mais penumbrosa, se é que existe esta palavra. Eles têm audição discriminatória, eles têm esquiva ampliada naturalmente. Lembra que eu falei lá na descrição deles que eles são ágeis, esguios, esquivos, né? E eles têm naturalmente empatia com animais, naturalmente equilíbrio perfeito, embora eu puse uma limitação de custo de fadiga aqui. Aqui eu deveria ter colocado mais limitações, mas deixa, vocês estão entendendo a lógica aí, né? E coloquei naturalmente flexibilidade, reflexos em combate. Olha o tanto que eles são ágeis, esquivos, esguios, né? Tudo isso aqui é uma característica inerente à raça. Quando você é um felano, você já nasce assim. Mas isso vai ter um custo pesado, ó. 10 mais 15 mais 4 mais 15 mais 5 mais 15, olha só. Isso aqui vai aumentar o custo de pertencer a essa raça de 44 para 140 pontos. Custa caro ser um felano. Bom, mas eles também têm desvantagens raciais. Eu coloquei aqui para eles dorminhoco, não é uma desvantagem que retorna muito ponto, né? E eles têm talassofobia naturalmente, é aquela fobia de grandes coleções de água, mares, oceanos, grandes lagos e etc. Isso é uma característica inerente, natural a eles. Eles têm naturalmente hiperalgia, né? Eles sentem muita dor, eles têm muita penalidade de choque depois de receber um golpe. Eles têm temor, lembra que eu falei lá na descrição que eles são temerosos de alguma maneira? Eles têm a desvantagem de temor no nível 2 naturalmente. Beleza? Então já abaixa o custo de pertencer a essa raça para 111. Bom, basicamente é isso. Quando você cria uma raça, você descreve essa raça, descreve os modificadores de atributos principais e características secundárias, faz uma lista das vantagens raciais e desvantagens raciais e basicamente você já tem uma raça pronta. Se você quiser ainda, você pode colocar traços inerentes à raça que não tem custo nenhum. Não é uma vantagem, mas também não é uma desvantagem. Por exemplo, no caso dos felanos aqui, pupilas em fenda, parece pupila de felino, olhos de gato, né? E a íris deles pode variar a coloração, pode ser mais esverdeado, mais azulado, mais preto, roxo, púrpura, amarelado. E às vezes a esclera, né, que seria essa parte aqui do branco do olho, ela é colorida como a íris. No caso dessa aqui, por exemplo, ela tem a íris amarelada, mas a esclera também. Isso algumas vezes pode acontecer também. E tem orelhas levemente pontiagudas, mas não está dando para ver em nenhuma das duas fotos aqui. Além disso, você pode definir para sua raça que ela tenha naturalmente alguns bônus ou penalidades raciais para determinadas perícias.
Então vamos ler aqui, ó. Uma raça pode ter um dom específico para determinada perícia ou um conjunto de perícias. Ou então uma raça pode ser estranhamente inapta para uma determinada perícia. Aqui eu não vou destrinchar isso não, mas lá no módulo básico vocês têm isso bem explicadinho. Quanto custa ter um bônus numa determinada perícia, ou quanto custa em pontos negativos você ser muito inapto para determinada perícia. Ou até mesmo aquela raça tem perícias concedidas pela própria raça. Não é só um bônus, né? Aquela raça ela já nasce conhecendo determinada perícia e às vezes até magia. Eu estou falando bem rápido, super ultra resumido, mas isso tudo tem descrito bonitinho lá no módulo básico, beleza, galera? É simples assim, é fácil assim. E aí você pode construir várias raças que você quiser para o seu mundo fantástico. Mais uma vez, obrigado por acompanharem aqui os vídeos do canal GURPS na Veia e partiu para a próxima sessão. Um grande abraço, galera!